comemorar os 80 anos de Dourados, a Prefeitura está contando a história do município através de relatos de sua gente. São pessoas que fazem parte da vida da cidade e que ajudaram a construir essa trajetória de 8 décadas. Através da memória de cada cidadão, relembramos momentos de quem acompanhou de perto o desenvolvimento de Dourados. Vamos agora ouvir quem faz parte e conta esta história. Eu cheguei em Dourados em 1973. Eu vim do Rio de Janeiro, eu tinha formado fazia 2 anos e já era casado, já tinha 2 filhos, a Gisela e a Mirella e o Braizinho. E vim para cá, o Braizinho com 2 meses. E resolvi vir para o Mato Grosso, vir para o interior e surgiu essa oportunidade de vir para o Mato Grosso. Na época, Mato Grosso. E na época eu fiz uma entrevista com o diretor da Sanemat, na época, era a empresa de saneamento do Mato Grosso, e eu poderia ir para Cuiabá, mexer com o projeto, ou ir para Dourados, que era uma cidade que estava iniciando a sua pujança para fazer o esgoto sanitário. E resolvi vir para Dourados. Chegando aqui, eu confesso que eu não me adaptei no início. E talvez por influência da minha mulher é que acabei ficando. Depois recebi a empresa que eu trabalhava no Rio, fazia o metrô do Rio. O engenheiro que ficou no meu lugar também não se adaptou e me chamaram de volta, tentaram melhorar meu salário e tal. Mas acabei ficando aqui para fazer o esgoto sanitário. Não tinha um metro de esgoto e o projeto de Dourados é um projeto único. Dourados, pela sua caída, cai só para um lado, Dourados tem uma economia de 35% na sua confecção. E nós fizemos o esgoto, a primeira parte da rua, na época, municipal, hoje prefeito João Vicente Ferreira, até a rua Cuiabá. E da Eulália Pires até a rua, se não me engano, Aquidauana. E depois fizemos a lagoa de oxidação e entregamos o esgoto. E a partir daí, em vez de eu voltar para o Rio, acabei ficando. Depois disso, passei a ser chefe do serviço de água, que era da empresa de saneamento de Mato Grosso, a Sanemat, e cuidava da falta d'água. E na época não tinha água, tinha falta d'água. E logo depois, em 78, com o início da divisão do Estado, eu fui convidado para o pessoal para ir para Mato Grosso, para ir para lá para Mato Grosso, para Cuiabá, ou para ficar aqui. Eu preferi ficar aqui. E fui para Campo Grande, onde nós fizemos o embrião da nova empresa de saneamento. Eu e o engenheiro Frederico Valente, que já estava em Campo Grande, da empresa de saneamento, a Sanesul. Fiquei lá como vice-presidente. Na época, o Arria Amorim Costa foi escolhido o nosso governador e ele tinha uma ideia administrativa totalmente diferente. Ele achava que o político tinha de ser o presidente, o sistema americano. O presidente é o político, o vice-presidente é o executivo. E eu fiquei como executivo, como vice-presidente, e fiquei lá durante os governos do Arri, do Marcelo e do Pedro Peluciano. Aí eu já estava metido na política, quando o Totó queria que eu viesse a ser candidato a prefeito. Totó, que foi sempre meu padrinho político, e foi uma das pessoas que
me incentivou a ficar aqui em Dourados quando eu quis voltar para o Rio. Logo depois que eu cheguei aqui, em 75, nasceu a outra minha filha, a Mirella. E na época tinham poucos engenheiros aqui. Se não me engano, eu era o 6º ou 7º engenheiro a chegar aqui. Tinham poucos engenheiros e os engenheiros que tinha alguns já bem de vida, que não precisava trabalhar tanto para ganhar o pão de cada dia. E eu peguei o desenvolvimento da nossa cidade. Então eu fiz o loteamento do Jardim Água Boa, do Parque das Nações, do Flórida, da Vila Tonani, do Portal de Dourados e da maioria das vilas aqui. E com isso, além do conhecimento, eu também ganhei bastante dinheiro nessa época. E vim para ser candidato, voltei para Dourados em 80 para me preparar para ser candidato a prefeito em 82. Só que nessa época houve a mudança política e o Totó foi para o PMDB, para o MDB. E nós ficamos, o grupo nosso, uma boa parte não queria ir para o MDB. E nós ficamos no PDS, Coronel Juca comandava o PDS 2, o Zé Elias era o PDS 1, e o governo tinha feito aquilo que era uma maneira de agregar as pessoas junto com o partido político. E teve a sublegenda, foi criada a sublegenda, onde poderia ser candidato 3 partidos, 3 sublegendas, 3 candidatos numa legenda. Fui candidato junto com eu, Luiz Antônio, contra Totó, no MDB, e o Sultão. E o PDT lançou na época, se não me engano, o Ramon Pérez, o Cícero Irajá Curtis e o Isaquim de Barros, sem dúvida. E a soma dos meus votos com o do Luiz Antônio teve mais voto que do Totó com o Sultão. Com uma diferença pequena e ganhamos. E o Luiz Antônio então foi escolhido o prefeito, foi definido o prefeito. Naquela época a eleição era 6 anos. E eu, quando acabou a política, eu resolvi cuidar um pouco da minha vida. Fui pedir demissão da Sanesul já na época e fui tocar a vida, montei uma empresa, eu e o Ono, e nós fomos sócios durante muitos anos, até eu entrar na prefeitura. E em 95, 94, houve as eleições, o pedido das diretas, e nesse período, o Marcelo, que eu tinha trabalhado com ele na Sanesul e ele no governo, me convidou para entrar no PMDB. Aí já era PMDB. E eu fui para o PMDB em 85, 84. E em 88 fui candidato contra o Zé e ganhamos a eleição. Uma eleição muito complicada, muito difícil. Eu ganhei por 41 votos. Então, o meu início de Dourados foi mais ou menos isso. Dourados, quando eu cheguei aqui, era uma cidade muito engraçado, porque muito barro, se atolava na Marcelino Pires. Minha mulher mesmo, nós ficamos no hotel Coimbra, que hoje é o Bahamas, durante 4 meses atrás de casa. Não tinha casa. A maioria das casas era casa de madeira. E consegui, a muito custo, através dos amigos novos que eu consegui achar aqui, nós conseguimos, através da ex-freira Zé Finen, a casa que ela tinha no BNH primeiro plano,
que era a última casa de Dourados, nós fomos para lá. Mas logo que nós chegamos aqui, eu conto sempre que na Marcelino, onde é Riachuelo hoje, tinha o supermercado Ionecura. E o supermercado, a Nete desceu para ir no supermercado. E quando ela foi atravessar a Weimar Torres, ela ficou sem um tamanco, que agarrou no barro, tá certo? E o barro era liguento. E ela acabou chegando, voltando para o hotel com o tamanco na mão. Dourados era uma cidade muito agradável, porque veio muita gente de fora. E eu não conhecia ninguém aqui. Então meu vizinho acabou sendo meu irmão. O vizinho acabava sendo seu parente, seu amigo. E nós fizemos muita amizade com alguns médicos, tá certo? Na época, o doutor Afrânio Martins, o doutor Jorge Takimoto, e o Zé Paulo Teixeira, tá certo? E fizemos amizade naquela época, aqui Duque Fernandes. Dourados era uma cidade que a gente fazia serenata, era uma cidade bem tranquila e muito agradável, tá certo? Chovia bastante, chovia muito mais do que hoje. É engraçado, e tem hora que eu fico pensando por que chovia tanto. Também tinha muito mais árvores, hoje o desmatamento impediu isso. Naquela época não tinha direito à reeleição e eu entrei na prefeitura e fiz um convite aos secretários, que eu achei por bem convidá-los, e montei uma equipe muito boa. O desafio maior nosso era colocar as crianças na sala de aula. Eu lembro que o Bife e o Sultan fizeram um levantamento através da Secretaria Estadual de Educação e diz que tinham 10 mil crianças fora da sala de aula em Dourados. Então, o meu maior desafio inicialmente foi fazer com que essas crianças fossem para a sala de aula. Foi quando nós criamos um programa de educação chamado CEL. E aí nós fizemos o CEL, que é o Centro de Educação Unificado. Com isso, nós tivemos condições de que as pessoas que trabalhavam, as domésticas, as pessoas que trabalhavam, elas tinham condições de deixar a criança na escola e só buscasse ela às 3 horas da tarde. Na época, Dourados não tinha uma quadra coberta pública, a única quadra coberta era a do CAD e do Banco do Brasil. Tá? E nós fizemos o ginásio de esporte, nessa época fizemos 14 quadras cobertas e fizemos posto de saúde, fizemos uma obra que marcou muito a nossa administração também, foi o centro homeopático, que pouca gente usava ainda homeopatia e nós acreditávamos naquilo e até hoje, já na segunda administração, fizemos o prédio do centro homeopático e Dourados foi a segunda cidade do Brasil a ter o centro homeopático. Fizemos também outra obra importante, porque nós achamos que Dourados só tinha uma linha de ônibus, uma empresa de ônibus. E Dourados, com isso, nós abrimos licitação e entrou nova empresa de ônibus e asfaltamos todas as linhas de ônibus de Dourados. Nós sabíamos que naquela época, a maior parte era com recurso próprio, nós não teríamos condições de asfaltar todas as cidades. E achávamos também que seria injusto se asfaltar uma via e não asfaltar a outra. Então resolvemos asfaltar onde passava-se mais, onde teria mais movimento. E pensamos nas linhas de ônibus. Com isso, asfaltamos o Jockey Club, asfaltamos até o Jockey Club, Flórida, todos os bairros da periferia foi beneficiado com asfalto. Com isso, Dourados começou a ficar mais limpo, porque como era muito barro e muita poeira, os ônibus, as bicicletas que passavam nas linhas principais, traziam essa poeira para dentro da cidade. Com isso, nós fizemos as linhas de ônibus e Dourados começou a ficar um pouco mais bonita. Nesse caso, nesse interim, eu lembro que logo nos primeiros dias que eu entrei na prefeitura,
eu falava com minha mulher, eu falei, nós temos de limpar essa cidade é muito suja. O Sultan, que é meu amigo particular, falava, essa cidade era a cidade mais suja do Brasil. E eu não queria isso, e achava que podia ter jeito nisso. E um dia reunia os meus amigos, os funcionários do serviço urbano, e fomos para Marcelino, onde nós fizemos uma limpeza na Marcelino. Lavamos a Marcelino Pires, uma boa parte. E no outro dia cedinho eu já estava no Luchese, no Café Luchese, onde encontrava, ali era o ponto de reunião, era pedra, né? Para ver se alguém falava alguma coisa sobre a limpeza que nós tínhamos feito. E ninguém tocou no assunto. Saí dali decepcionado, porque eu falei, puxa, lavamos a cidade, lavamos a avenida e ninguém notou. Fiquei pensando qual a estratégia que a gente poderia fazer. Foi quando surgiu a ideia de pintar o Meio-Fio de branco. E aí nós lavamos, na outra semana lavamos a cidade e pintamos ele de branco. E quando nós chegamos na pedra, lá no Bar Luchese, todo mundo, ô Braz, o que houve? O governador vai vir aí e tal. Quer dizer, chamou atenção. E aí começamos a plantar, fomos a Goiânia, e lá em Goiânia nós vimos as rotatórias. Nós tínhamos feito um curso na Alemanha, que tinha rotatória lá, mas o que nos chamou atenção para fazer as rotatórias em Dourados foi Goiânia, que lá tem as rotatórias, e o prefeito de lá era do mesmo partido meu, e através do Zé Azevedo, que tinha sido prefeito 3 vezes, e depois continuou prefeito de Glória, muito amigo meu, ele me apresentou o prefeito de Goiânia, e com isso nós trouxemos algumas árvores e algumas flores para ver se adaptava aqui em Dourados. Trouxemos essas plantas, essas árvores, e aí começamos a plantar. Implementamos o viveiro municipal e plantamos naquela época em torno de 50 mil mudas de manga. Por quê? Porque Dourados era bem arborizado, só o centro. Mas o Água Boa não tinha árvore, o Parque das Nações não tinha árvore, o Flórida não tinha árvore. E nós achamos que a mangueira, além de fruta, ela dá uma sombra rapidamente. E com 4 anos ela já estava dando sombra. Hoje eu fico triste quando eu vejo arrancando árvores nossas. Claro que tem de arrancar, porque teve um período que foi plantada a sibipiruna e hoje está praticamente inapropriado. Dourados é uma cidade que até hoje eu acordo com um passarinho cantando. Não, isso é agradável, porque em volta de nossa cidade tudo foi tirado as árvores, tá certo? E os bentivis, periquitos e tal, vieram tudo para o centro, vieram para o centro urbano. Nós achamos que o garçom, o profissional que não tem formação de 3º grau, ele é doutor naquilo que ele faz. Então aquele grande, um garçom, um motorista, um pedreiro, ele pode ser doutor. Então nós criamos a Universidade da Vida, onde dava cursos para aquelas pessoas fazerem. Um pedreiro ser especializado em tijolo aparente. E nós trazíamos gente de fora para fazer esses cursos. Então achei que foi uma atividade bem para aquela época. E, a partir daí, teve eleição de governador, daí a 2 anos. E nessa época, nós tínhamos já convidado o Dr. Wilson. Eu era do PMDB, tinha convidado o Dr. Wilson, o André, o Rames, para voltar para o PMDB, que eles tinham ido para o PSDB. E aí, em 94, o Dr. Wilson me convidou para ser vice dele, e eu fui ser vice, e fui para lá e não me adaptei, mesmo não querendo ficar naquele burburinho lá, porque o vice às vezes atrapalha mais do que ajuda, tá certo? Eu resolvi ajudar através do Mercosul, fui cuidar do Mercosul. Fiz uma amizade muito grande com o ex-presidente do Paraguai, o Juan Carlos Mose,
Trouxe ele aqui 2 vezes, na inauguração do teatro, depois na inauguração da Praça Paraguaia. Mas não consegui me adaptar lá como vice. Renunciei ao cargo e voltei a ser candidato a prefeito. Aí fui candidato em 96, ganhamos a eleição novamente. E aí foi uma eleição mais tranquila e nós passamos uma fase muito difícil. Além da crise internacional, uma crise nacional muito séria, nós não conseguimos receber recursos nem do governo do estado. Nós ficamos, na época, 4 meses sem o governo do estado repassar o índice de ICMS para nós. Mas conseguimos, mesmo assim, fazer algumas obras e tocar a administração da maneira que a gente teve condições de fazer. Nós fomos os primeiros a entrar na reserva indígena, que agora está completando 100 anos. Nós fomos, através em 1976, nós fizemos o primeiro lago artificial da reserva indígena e trouxemos, através do governo, diversos peixes para lá e esse pessoal... Fizemos o céu da reserva indígena, dando apoio aos índios. E eu sempre fui a favor que a reserva indígena de Dourados, como é a maior reserva do Brasil, em número de pessoas, fosse uma reserva federal. Ela tivesse seus mandatários e fosse uma nova experiência na administração, porque a prefeitura tem dificuldade de entrar lá, o governo do estado tem dificuldade de entrar lá, e hoje nós temos diversas pessoas lá na reserva indígena que têm condições de tocar e administrar. Nós temos advogado, temos enfermeiro, temos professores que podem tocar e fazer uma administração diferente lá. Telefonar, você tinha de ir a Maracaju para se telefonar ou Campo Grande, tá certo? Aqui o telefone era bem precário, demorava 8, 9 horas para você conseguir uma ligação e você tinha de ir no posto de telefone que ficava ali na Weimar Torres com Camilo Emelino, e então você ficava, era mais fácil, você ia a Maracaju, telefonar, voltava e já estava resolvido. Precariamente, avião não pousava aqui, politicamente, nós deixamos de ter lideranças políticas, e com isso perdemos o aeroporto para Ponta Porã, que o Rachid levou para lá, tá certo? E só mais tarde é que nós conseguimos ampliar o aeroporto, e aí como vice, é que nós conseguimos aumentar a pista para 1.900 metros, iluminar. Eu lembro que a iluminação da pista do aeroporto nós fizemos, e eu era prefeito, e eu tive a felicidade de ser o primeiro a posar na pista. Resolvi de noite sair e ver como é que era essa cidade, era bonita. E antes, o que eu fazia? Eu ia lá perto da saída de Carapó para ficar olhando Dourados. Nesse período, na segunda administração, nós fizemos a mudança de toda a iluminação de Dourados. A crise era tão grande que a crise de energia era parecida com essa de hoje. Só que a de hoje, quem paga são as pessoas. Nós que estamos pagando a conta. Naquela época faltava energia. E eu fiz uma proposta para o governo federal para mudar todas as lâmpadas que eram lâmpadas incandescentes
passar para lâmpada de vapor de sódio. Era vapor de mercúrio passar para vapor de sódio. Com isso houve uma economia de 30%. Então as ruas de Dourados, que na primeira administração nós tínhamos colocado as linhas de ônibus, todas elas amarelas, nós colocamos na cidade toda. Para chegar um jornal do Rio de Janeiro aqui, só tinha acho que 3 pessoas que pediam um jornal. Era o Dantas, o Bussuan e eu, tá certo? Então, vinha muito notícia de São Paulo. Quando eu cheguei aqui, o pessoal falava em ir para a capital. A gente imaginava que a capital era Mato Grosso, era Cuiabá, mas a capital que eles falavam era São Paulo, tá certo? Dourados passou muita gente importante aqui, coisa que pouca gente sabe. Uma vez eu escrevi sobre isso, o douradense ausente. Dourados hoje, nós temos aqui o filho daqui, o Paulo Roberto Teixeira, que irmão do Zé Paulo Teixeira. Hoje ele é conselheiro da ONU para assuntos de AIDS da África. Então é pessoa importante. Nós temos aqui o Dr. Daúde, o médico que mais operou, mais faz operação bariátrica do Brasil. Ele é daqui, tá certo? Está em Maringá. Nós temos aqui um ministro que passou por aqui, o ministro do Tribunal Superior do Trabalho, que é o Dr. Guilherme Caputo Bastos. Tá? Fora as pessoas que formaram aqui, ou vieram como juiz e hoje são desembargadores, ou até ministros da Justiça de São Paulo. Então, e o douradense, ele peca por esquecer essas pessoas que passaram aqui. E eu sempre falo que o ideal seria juntar esse pessoal todo, fazer uma festa para eles, uma homenagem, tá certo? Nós temos jogadores de futebol famosos, temos o Lucas, temos o Kenrisson, Antônio Carlos, tá certo? Foi da seleção brasileira. Então são muita gente, e o douradense, muito preocupado com o trabalho, acaba de ver essas coisas que é importante para você falar para o seu filho, para o seu neto, contar isso. Então, eu sempre fui sou a favor de fazer uma festa para esse pessoal. E eu tenho certeza, já conversei com alguns, poucos dias veio aí o ministro Guilherme Caputo Bastos, que é meu amigo particular, fazer uma palestra. E ele falou: Braz, eu estou à disposição, a hora que a comunidade quiser, eu estou aí, porque eu devo muito a Dourados, eu aprendi muito aqui. Quando ele foi o primeiro juiz classista aqui de Dourados, e hoje é ministro do Tribunal Superior do Trabalho. Porque Dourados, eu vou te falar, é uma cidade nova em relação às outras, tá certo? Mas tem uma história muito bonita, e nós sempre fomos discriminados. Quando era Mato Grosso, Dourados até tinha um privilégio, porque sempre o segundo ele é menosprezado. Você pode reparar o seguinte: o hino de Mato Grosso do Sul não fala de Dourados. Na segunda administração, eu briguei com o pessoal daqui para começar a escrever sobre Dourados, escrever música. Nós temos música de Ponta Porã, de Coronel Sapucaia, do Maracaju, Corumbá, tá certo? E nada de Dourados, tá certo? Então, nós temos de mexer um pouco mais com isso. Meus filhos, meus netos, todos aqui, eu tenho um filho que mora em São Paulo, porque é piloto, então não tem campo aqui, mas a nossa vida aqui é cercada da família, tá certo? E graças a Deus, dos amigos. Eu agradeço a oportunidade e dizer aos douradenses que acreditam nessa terra. Essa terra é uma terra abençoada. Feliz 80 anos, Dourados. Tudo que vivemos é valorizado através de nossas memórias. Prefeitura de Dourados, 80 anos. Eu conto essa história.